paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que apresenta o cafezinho, e hoje nós estamos no nosso segundo áudio do nosso estudo Espelho da Verdade, parte 3, né? Espero que você esteja aprendendo, né? Muita gente veio falar comigo, muita gente me trouxe testemunhos, muita gente mudou de rumo, né? Olha, meus irmãos, se em toda a multidão que recebe o cafezinho, um se converter com as minhas mensagens, eu já me tenho por satisfeito, porque é isso que eu vim fazer, pregar o evangelho e trazer a eles a libertação dos cativos, como Cristo nos propôs fazer, ok? Bom, meus amados irmãos, vamos lá para o nosso estudo, né? Carta de Paulo, olha, a gente não tem certeza se quem escreveu Hebreus foi Paulo, tá? Muitos estudiosos, pela maneira que está escrito ali, pelo jeito que está escrito, suspeitam que foi Paulo, mas como a gente não tem definição de quem escreveu, então, o escritor aos Hebreus, capítulo 11, seu versículo 6. Eu ia fazer um cafezinho hoje e acabou nem dando tempo. Estou só na vontade. Hebreus 11, 6, ele vai dizer o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar-lhe a Deus. Sem fé é impossível lhe agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Bom, esse será um dos temas da nossa campanha, que eu vou falar já já, né? Ele será um dos temas da nossa campanha também, mas eu quero pregar um pouquinho aqui sobre essa palavra. Olha o que diz: que se a pessoa não possuir fé, ela não tem como agradar a Deus. Porque a fé traz a existência de Deus. É necessário ter fé para que Deus exista na sua vida. Ele já existe, mas você só vai deixa eu melhorar. Você só vai poder entender e ver as coisas de Deus se tiver fé. Então é necessário ter fé. A fé é um veículo que faz com que as coisas aconteçam. O versículo 1 do capítulo 11, ele reforça dizendo que a fé é o firme fundamento. A fé é um fundamento. Mas fundamento do quê? Das coisas que a gente espera. Eu espero morar no céu. Qual é a certeza que você tem disso? Um fundamento, a fé. Eu tenho fé que eu vou morar no céu. Então, a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam. E também é a prova das coisas que se não veem. Ah, passou um anjo por mim. Eu senti. Eu vi um anjo. Ah, você viu? Como você prova? Não, isso é fé. É a prova minha, é a fé. Só que muitas pessoas não aceitam. Porque elas são pessoas que têm pouca fé. Nossa, parece que eu estou falando muito de café, né? Mas é fé. Então o que acontece? Quando o homem ele tem um pouco de fé, ele não alcança como os outros. Tem pessoas que têm fé para tocar em um aleijado e ele andar. Um cadeirante e ele andar. Tem pessoas que têm fé de colocar as mãos sobre os olhos de um cego e ele enxergar. Agora, tem pessoas que, ainda sendo cristão, não possuem essa fé. E isso não é pecado. Eu não consigo alcançar a fé de grandes homens de Deus que falavam e acontecia. A minha fé não alcança a deles. Não deixa de ser fé. Mas o que acontece, pastor? É que você, que tem pouca fé, a gente entende. Você não consegue acreditar que Deus vai tirar seu filho das drogas. Você não consegue acreditar que seu marido vai parar de te trair. Que a tua esposa vai voltar para casa. Você não consegue ter fé que essa enfermidade vai ser repreendida. Agora, existe um probleminha aqui. Às vezes você pode até ter a fé, mas Deus não quer fazer. Tem isso também.
Então você tem que ter os ouvidos aguçados para entender quando ele não quer. Por isso, meus amados irmãos, que precisamos aumentar a nossa fé. Precisamos. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se a gente aumentar a nossa fé, se a gente dar um grau na nossa fé, a gente consegue crer um pouco mais. Então, não é questão de que eu tenho pouco e ele tem muito. Não. Eu tenho que buscar de Deus o aumento da minha fé. O porquê, pastor? Porque pela fé eu vou ver coisas. Se você ler Hebreus aqui, você vai ver uma lista de pessoas que pela fé fizeram grandes coisas. Eu vou dar uma pequena lida rapidamente, ó. Verso... Deixa eu ver. Deixa eu achar um aqui, ó. Vai, verso 17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Tá vendo? Verso 20. Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Verso 21. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos de José e adorou encostado à ponta do seu cajado. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Olha aí. Tudo isso é pela fé. Pela fé, verso 29, passaram o mar vermelho por terra seca. A água se dividiu. Não foi mágica, foi fé. Pela fé, os muros caíram de Jericó. Pela fé, Raabe, a meretriz, foi salva. Pela fé, Gideão, meus irmãos, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel, todos eles adquiriram vitórias. Agora o versículo mais impactante é o 34 de Hebreus 11. Pela fé, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, da batalha se esforçaram, na batalha se esforçaram, e puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé sua casa própria não vem. Tem que ver se essa fé está misturada com a palavra, porque é isso que Deus pede. Porque se a sua fé ela é rala, uma ralinha, então começa a pedir para Deus aumentar a sua fé. Porque quanto mais rápido você tiver fé, mais rápido sua bênção chega. Pastor, mas a minha fé não precisa ser grande, porque eu tenho a fé do tamanho de um grão de mostarda. Então eu já ensinei isso e eu vou ensinar de novo. Lê lá de novo, vai lá. Lá não está escrito que você tem que ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Isso aí é tu que dizes e os pregadores que não lê direito. Lá diz que você tem que ter fé como um grão de mostarda. No original e nas Bíblias antigas diz como. Se nas novas de agora está querendo facilitar para você e colocou se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, está errado. Está dizendo que você, se tiveres fé como um grão de mostarda. É como, não é do tamanho. Por que como? Porque é a menor semente das hortaliças. É um exemplo. E quando ela cresce, se torna a maior de todas. A sua fé tem que ser ela. Como ela, não do tamanho. Deus não quer sua fé do tamanho dela. Deus quer sua fé grande. Deus quer sua fé forte. Mas se tiveres fé como a mostarda, não é do tamanho da semente de mostarda, como a semente de mostarda. Amém? Então verso 6 diz claro, ora, sem fé é impossível agradar. Agradar a quem? A Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Aí vem a segunda parte. E Ele é galardoador dos que o buscam. Então, quanto mais você buscar a Deus, vai ser galardoado. O que é galardão? É um presente de Deus, que não vem com o nome escrito na caixa. Você não sabe, você sabe que é para você ali, mas você não sabe o que tem dentro. Legal, né?
Essa é a mensagem de hoje. Eu espero que você tenha entendido. Anote aí a lição de casa. Mateus 23, 24. Mateus 23, 24. Está fazendo aniversário hoje a Dayana, lá de São Gonçalo, de Feira de Santana, Bahia. Abraços para o seu irmão Rafael e família. Dayana, feliz aniversário. Que Deus te abençoe grandemente a sua vida, viu? Glórias a Deus por isso. Deixa eu ver se eu tenho mais aniversariante. Tem sim. A irmã Cida, lá de Genipapo, Sergipe, né? Irmã Cida, feliz aniversário. Que Deus te abençoe grandemente a sua vida. Hoje também é aniversário da Edith, minha querida ouvinte. Um abraço para a senhora, tá? E um feliz aniversário. E também um abraço para a irmã Carla. Irmã Edith, Deus abençoe seu dia, tá? Muito obrigado por ser minha ouvinte. Deixa eu falar da minha campanha, né? Minha campanha vai começar dia 1 de novembro, tá? O tema é agradando a Deus, tá? Espalha para os seus grupos, tá bom? Como que ela vai funcionar? Eu não vou fazer estudo dela, a gente vai fazer, tá bom? Por quê, meus irmãos? Porque eu já estou dando vários estudos em vários lugares e eu não vou conseguir fazer, mas a campanha vai ser realizada. Durante o seu horário de almoço, você parou para almoçar? 15 minutos do seu almoço você vai dedicar em leitura bíblica. Não tenta roubar a Deus, tá? Não é 14 minutos, é 15. Você vai ter que fazer 1 hora de jejum. Pastor, eu quero fazer 3 horas. Aí um problema é seu. Estou pedindo 1 hora só, tá bom? Porque se você falar que vai fazer 3 e não for fiel e parar nas 2:30, quebrou o seu propósito. Entendeu? Então seja fiel naquilo que foi posto. 1 hora de jejum. Depois você pode fazer mais jejum, se você quiser. Nessa campanha, 15 minutos de leitura bíblica, 1 hora de jejum, qualquer horário que você escolher para jejuar, ok? Porque dependendo dos seus problemas que você tiver que fazer no dia. E 3 orações por dia. Você pode orar o Pai Nosso, pode orar o Salmo 91, pode orar da maneira que você querer. O importante é fazer 3 orações por dia, de manhã, de tarde e de noite. Detalhe: em nenhuma das orações você vai pedir. Pediu, quebrou. Não pede. Ainda que você tenha uma pessoa que está internada no hospital, Deus vai ver a sua fidelidade e vai visitar aquela pessoa. Amém? Então tá. 3 orações por dia, tá? O início vai ser dia 1 de novembro e vai até dia 7 de novembro. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.